Vai, minha filha, vamos lá. Eu estou aqui contigo, tá? E Jesus também. Amém. Mais do que eu, Jesus está aqui. Amém? Vamos lá. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Deus vai abençoar a tua casa. Não vou Deus vai calar abençoar a tua meus família. lábios. Diga para ele, as cadeias já estão sendo quebradas pelo poder da adoração. Acredite nisso. Acredite E nisso. abençoar Isso. quem Deus quer Oh, meu Deus. libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Você pode glorificar Jesus. Você pode glorificar Jesus. Aleluia. Sinta a presença dele, adora ele. Você tem liberdade, irmão. Você está no ambiente onde ele está presente. Isso aqui que a gente fez aqui, eu quero que você entenda. É sobre o quê? Eu vou abrir já a Bíblia. Atos, pode abrir sua Bíblia. Atos, capítulo 28. É sobre você pegar pessoas, você está entendendo? E você levantar pessoas. Tá? É sobre você entender que Deus colocou sobre nós a condição de fazer discípulos e de usar, de ensinar essas pessoas a serem instrumentos da mão de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Então se sinta à vontade para fazer isso, porque eu tenho certeza que tem alguém precisando desse apoio. Então seja essa pessoa que apoie, tá? Seja essa pessoa que segura da mão de alguém e fala, vamos, porque vai dar certo. É sobre isso, tá? O reino cresce dessa maneira. Nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido. Sabemos que Lucas ele vai estar relatando esse acontecimento. Nós estamos dentro de uma campanha que o título fala sobre quebrar cadeias. E eu entendo que cadeias fala de prisão, cadeias fala de corrente. Eu vou entender que cadeia, ela me impossibilita, ela me limita, ela tira a minha capacidade de avançar. Alguém que está preso, ele não tem facilidade de movimentação. E aí eu começo a pensar em prisão. Eu vou entender que se é cadeia, é de ferro. E se é de ferro, não é qualquer um que vai ter força para arrebentar o ferro. Somente o fogo tem o poder para poder derreter o ferro. E aí eu começo a pensar nisso, e Deus começava a falar no meu coração acerca desse negócio. E eu comecei a pensar, se existem cadeias
aleluia, no mundo espiritual, aleluia, prendendo pessoas, essas cadeias precisam, aleluia, se encontrar com fogo que vem da parte de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo no mundo espiritual aqui? Eu quero liberar para você nessa noite, que pelo poder da palavra, se você acredita, porque eu creio que tu acredita, porque tu é assembleiano, tu é crente, congrega na Cadeve, e aqui a gente é crente. Então o negócio é o seguinte: Deus, Ele tem o poder de arrebentar as cadeias que você ainda não conseguiu enxergar. Quem está entendendo isso nessa noite? Você ainda não enxergou, você está vivendo uma situação, mas você não está conseguindo compreender o que está acontecendo com você. A Bíblia vai nos falar de alguém que esteve em cadeia. Jeremias capítulo 33, no versículo 3, a Bíblia diz que ele está preso, e a Bíblia diz que veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jeremias. E eu fiquei pensando, por que a Bíblia fez questão de dizer que veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez? Aí eu entendi, porque Deus já tinha falado com ele, e com certeza Deus falou para ele: olha, me clama, porque eu vou fazer algo. Jeremias estava preso no pátio da guarda, alguém olhando para ele. Eu acredito que o Jeremias que estava ali, ele estava cabisbaixo, impossibilitado. Por quê? Porque ele havia clamado por um povo, o povo não deu ouvido. Agora ele sabia que Jerusalém seria totalmente destruída, e há uma dor no coração do profeta, há uma tristeza no coração do profeta, e Jeremias ouve a voz de Deus e ele não consegue se movimentar. Mas eu fico imaginando que aconteceu algo muito estranho, que eu acho que acontece comigo, eu acho que acontece com você de vez em quando. As pessoas não conseguem nos compreender, porque alguém encontra com a gente na parte da manhã e a gente está muito abatido, e de repente encontra com a gente na hora do almoço, a gente já está dando glória, a gente já está dizendo: Deus é poderoso, Deus é grande. É isso que eu estou entendendo, que quando Jeremias ouve a voz do Senhor pela segunda vez, ele já recebe força para clamar. E quando eu começo a clamar, eu posso ter certeza que a minha oração vai ser ouvida, e aquilo que está acontecendo na minha vida vai ser mudado. Por quê? Pelo poder da oração. Quem está entendendo isso? Deus está convidando a igreja a orar. Deus está convidando a igreja a orar. Deus está dizendo: ore. Veio um pastor aqui e ele disse sobre a prisão de Pedro. Pedro estava preso. Pedro estava tranquilo na prisão? Estava. Só que a Bíblia diz que a igreja que tinha recebido uma notícia ruim antes da morte de Pedro, a igreja que está orando, ela perdeu Tiago. E aí a gente tem uma igreja que está desapontada, a gente tem uma igreja que está sem força, uma igreja que está desfalecida. Mas alguém olha para essa igreja e fala assim: ah, quer saber? A gente pegou Tiago, matou, agora a gente vai pegar Pedro e eles não vão ter reação. Só que a igreja que estava abatida se levantou para orar, porque decidiu que não ia entregar Pedro. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Deus está dizendo: a minha igreja, oh meu Deus, olha, a minha igreja quando se levanta, aleluia, quando ela se levanta, cadeias não podem resistir ao poder que há no nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Cadeias não podem resistir. Quando nós olhamos para o texto a qual eu li, nós vamos compreender que esse homem, né, o apóstolo Paulo, ele está em uma viagem. Esse homem está debaixo de uma promessa. Atos 23 nos garante que ele ia ser julgado perante o homem César lá em Roma. Só que nós sabemos que não é tão fácil. As coisas não acontecem da maneira que a gente imagina, da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente gostaria que fosse. E aí nós vamos entender que esse homem, ele vai entrar dentro de um navio. Olha isso, esse homem está dentro de um navio, ele está indo para Roma, tá? Só que ele não está indo para Roma como turista. Entenda isso. Ele está indo para Roma como prisioneiro. Alguém consegue contemplar isso? Aleluia. Imagina assim: Deus vai cumprir uma promessa na minha vida, aleluia, mas vai acontecer tudo da melhor maneira, e eu preciso entregar essa palavra para nós nessa noite. Deus está dizendo: aquieta o teu coração, porque a promessa continua de pé. Quem toma posse? Quem toma posse? Aquieta o teu coração, a promessa continua de pé. Tá parecendo que está saindo do controle, mas nada saiu do controle. Eu continuo no controle. O problema
é que a gente está acostumado, aleluia, a manobrar tudo. E aí na lógica humana, eu entendo a promessa, então para cá vai ser mais fácil. E aí quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado, porque eu não vou pregar no capítulo 27, mas eu tenho que passar lá rapidamente. Eu fico maravilhada, porque o texto vai dizer, irmão, que o leme quebra. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso acontece com gente que gosta de ter o controle de tudo. Tem gente que quer manobrar tudo, aí Deus faz o leme quebrar, oh glória, para a gente descer diante de Deus e entender que o controle é dele. Quem está entendendo isso? O controle é dele. Quando a gente desce diante do Pai, do Espírito Santo, Ele começa a mandar resposta para nós. Quem está entendendo isso? Oh meu Deus! E a grande verdade era que Paulo ali, ele era um prisioneiro. Quem vai dar crédito para Paulo? Quem vai dar crédito? O homem está preso. Ele está indo para a Itália para ser julgado. Só que esse homem, desde a hora que o navio sai, ele avisa: a viagem não vai ser boa. Ele avisa: vai ter problema. Só que muitas das vezes, oh meu Deus do céu, aquele que estava no comando, o homem que tinha autoridade sobre o navio, ele não vai dar ouvido para Paulo, porque ele olha, Paulo é prisioneiro. E esse homem, ele tem já uma habilidade em manobrar. Ele é capitão do navio, não. Então eu vou dar ouvido para o capitão. Só que o capitão não recebia informação do céu. Deixa eu fazer você entender algo aqui, que vai mudar a tua história de vida, tá? Que vai mudar a sua trajetória. Receber informações do céu. Quem está entendendo isso? Irmão, quando a gente recebe informações do céu, algo extraordinário acontece. Quantos querem viver algo extraordinário de Deus? A igreja está viva, irmãos. A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja é militante na terra. A igreja tem unção. Deus nos deu essa unção e Ele nos deu essa autoridade. Mas a gente vive como se a gente não tivesse essa autoridade. Ele nos deu. E eu sei que é difícil. Você está achando que é mole para mim? Não. Você está achando que é fácil? Não é difícil. Aí você deve pensar, mas a Cláudia está lá, e vai para lá, e vai para cá, e prega aqui, e cozinha ali, e faz isso e faz aquilo. Mas sabe o que acontece? Aleluia. Oh meu Deus do céu. Todos os dias tem alguém que está beijando a lona, que está lá, Pai, tem misericórdia da minha vida, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Quem está entendendo isso? Ah, Senhor, sem o Senhor eu não faço nada. Toma conta desse leme, vai, porque eu não tenho controle dele não. Aleluia. Aí o Senhor entende. Então, como você está pedindo para eu te direcionar, eu não deixo ele quebrar. Aleluia. Porque você me pede informação, você pergunta para mim como é que é para fazer, como é que é para agir, então eu vou conduzir. Aí quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que esse navio começa a ter problemas. Você sabe que vai vir o Euroquilão. Eles vão ficar quase 10 dias praticamente no escuro. Vai faltar comida. Só que Deus, Ele vai se manifestar. Deus, Ele vai se revelar para o prisioneiro que estava em cadeias. Eu estou liberando para você nessa noite, tá? Que você pode estar até, aleluia, em uma prisão. Aleluia, que alguém olha para você e não viu, tá? Está achando que você está livre. Aleluia, mas tem cadeias prendendo você. Aleluia, prendendo a tua mente, prendendo a tua habilidade, a tua capacidade de raciocínio. Só que Deus está se revelando para você hoje e está te dizendo: olha só, eu estou com você. Aleluia, ninguém irá se perder dentro desse navio, nem somente um fio de cabelo. Quantos podem adorar ao Senhor? Deus vai se revelar. Ele revelou para Paulo que aleluia. Talvez seja essa a posição. Talvez seja essa a posição que Deus quer. Vamos lá. Ele se revela para Paulo. Tinha tanta gente boa lá naquele navio. Você fala: mas eu tenho um servo aqui, que é meu servo. Está debaixo de uma promessa. Está debaixo de uma palavra. Tem alguém perto de ti. Libera para ele, fala para ela, para ele, se alegra. Não precisa encostar, pegar na mão, não, só fala, tá? Fala: se alegra, porque tu está debaixo de uma palavra. Se alegra, levanta a tua mão, se alegra, porque você está debaixo de uma palavra.
alguém te conduziu debaixo de uma palavra. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, aquele que me conduziu, aquele que está me conduzindo, ele garante. Quem está entendendo que ele te garante? Ele te garante. A sensação é que não vai dar. Eu fico pensando nos sentimentos que esse homem teve dentro desse navio. Mas bora para cima, vamos lá. O texto agora vai me mostrar que o versículo que eu li, vamos lá. A essa altura, já chegando no versículo 41 do capítulo 27, a Bíblia diz que o navio encalha, tá? E quando ele encalha, ele vai fixar a proa, ele vai ficar imóvel. Entenda isso. E as fortes ondas vão começar a bater. E conforme as fortes ondas estão batendo, o que está acontecendo? O navio está simplesmente se quebrando, ele está se despedaçando. E na lógica humana, na nossa vida não é diferente. Há momento que a gente está seguindo, a gente está indo, tá? Mas tem fortes ondas batendo. E há momento que a gente pensa assim: será que eu vou conseguir sobreviver? Será que eu vou conseguir ficar em pé? E a gente ama falar, aleluia, que o barco, aleluia, que Jesus está, o barco não quebra. Mas eu preciso te fazer entender algo, aleluia. Se o barco quebrar, quem te garantiu vai te levar sem barco. Levanta a tua mão, ele vai te levar sem barco. O problema é que muitas das vezes a segurança do barco porque aí o barco dá segurança, o barco dá estabilidade. Então eu ponho o pé, eu tô firme. Ou seja, eu estou aqui num lugar estabelecido, nada vai mexer com a minha estrutura. Então vamos lá, apóstolo, vou quebrar esse barco, aleluia. E aí a gente pensa, fundo de poço. Deus está dizendo não, habilidade nova, aleluia, coisa nova. Quem quer ter experiência nova aqui? Quem quer ter experiência nova? Levanta a tua mão. Experiência nova, tá? Unção nova, graça nova, presença nova, sabedoria nova. Deus vai te dar intelectual, Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer: eu permiti quebrar. Sabe por quê? Porque eu quero fazer algo novo, para você entender que a segurança não é o barco. E há momentos que Ele vai permitir mesmo algumas situações que vai nos abalar. Para quê? Para que a gente se posicione, para que a gente se compreenda, para que essa autossuficiência saia de nós. A minha característica, irmãos, eu sou muito sincera. Eu sou muito sincera e eu não faço muita figura não, tá? Aqui tem um monte de gente que me conhece. Eu sou muito mãezona, abraço seguro, carrego nas costas, se preciso for. Não tenho problema com isso. Só que eu, há um tempo atrás, eu me achava muito autossuficiente. Eu resolvo qualquer questão. Não adianta não, vai chegar para mim, vai bater no peito e eu vou dominar. Aí o Senhor me ensinou, Ele falou: quero ver. Quando você está pensando que você sabe a resposta, eu vou mudar a pergunta, só para você entender que quem te faz, aleluia, vencer sou eu. Quem acredita que Deus vai te fazer vencer, aleluia, nesse momento tão difícil da sua vida, aleluia, nesse momento tão difícil, tão estressante, aleluia, tão intrigante, chega a ser intrigante. Existem momentos que são intrigantes. Por quê? Porque nós como pessoas não conseguimos decifrar. Nós tentamos entender aquilo e não conseguimos. Mas eu amo esse texto, por quê? Porque nesse momento o navio está em pedaços, tá? Esse navio não tinha como mais. Com esse navio, Paulo não tinha mais como chegar em Roma. Mas eu amo a poderosa palavra de Deus. Versículo 42, tá? Aleluia. E eu vou falar isso com muita calma, para você entender que hoje é noite de livramento, e para você soltar o glória mais alto que você tiver. Primeiro eu leio, depois tu solta. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Olha isso, mas o centurião, aleluia, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, você pode glorificar
glorificar o Senhor. Dá uma glória mais alta aí. Dá uma glória mais alta que você pode. Aleluia. Mas o centurião, ele entendeu. Isso é uma cilada para poder matar Paulo. Que a verdade é que eles não querem os soldados, eles querem o Paulo. Glória. Mas eu não vou deixar tocar em ninguém para poder Paulo ficar vivo. Quem está entendendo isso? Eu não vou permitir. Glória. Eu não vou permitir tocar em ninguém. E isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, porque isso é cuidado de Deus. É Deus dizendo assim: eu fiz promessa, eu garanto, tá? Eu liberei uma palavra para a tua vida, eu continuo garantindo, tá? O barco quebrou, não tem problema, eu garanto você sem o barco. Quem está entendendo? Eu te garanto sem o barco. Isso, desapega, esquece, fica tranquila. Continua tocando e fazendo o que é para fazer. Aí quando a gente olha, a gente vai entender. Olha como é que isso é maravilhoso. Aí sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó. Ele vai dar uma ordem. E o centurião, ele tinha essa autoridade, ele podia dar essa ordem. Então ele vai dizer que não era para tocar em ninguém. E isso aqui é muito importante, você precisa ouvir isso, tá? E guardar isso. Ele vai dizer assim, ó: os que podem nadar, se lancem primeiro ao mar e se salvem em terra. Por quê? Porque eles estavam vendo uma terra. Então havia esperança. Diga comigo, havia esperança. Diga forte, havia esperança. Não diga havia, não, diga há esperança. No presente, há esperança. Você pode adorar a Deus por essa palavra, há esperança. Então eles estavam realmente no mar. Eles tinham batido numa pedra muito grande, mas eles estavam vendo uma terra. Então a terra fala de lugar seguro, de lugar de escape, de solução, aleluia, de saída. Eu estou liberando que Deus tem saída para nós nessa noite. Deus tem um meio de mudar toda a trajetória e acalmar. Quem está entendendo isso? E aí ele vai dizer: quem sabe nadar, vai a nado. Coisa linda. Isso aqui é prática, nado. Habilidades. Agora eu vou te pedir com carinho, porque eu sei que tem gente que fala coisa chata, mas em casa você fala um monte de coisa que não deve. Aí quando é para falar algo produtivo aqui na casa do Senhor, você fala que é chato. Me desculpa, eu tenho que ser franca, não posso. Pega na mão de alguém aí, agora eu falo para você. E quem está longe de alguém se aproxima. Vem cá você, isso, vem cá minha filha, chega perto aqui, ó. Fica perto dessa moça bonita aqui que está na minha frente. Aleluia, ninguém sabe, isso. Você pega aí na mão de alguém, aleluia. Libera para essa pessoa que está perto de você. Diga assim: se prepare, Deus vai te dar habilidades que você não tem. Aleluia. Não solta não, diga: Deus vai te dar sabedoria que você ainda não tem. Aleluia. Ele vai te dar uma unção, aleluia, que você ainda não tem. Quem está entendendo isso? Ele vai te dar o que você precisa. Pode aplaudir Jesus, não tem problema não. Pode aplaudir mesmo, é para aplaudir o Senhor, irmãos. É para aplaudir Ele. Isso é para Ele, é o Senhor da nossa vida. É o que cuida, é o que zela, é o que revela a mensagem, é o que traz a gente para o particular, aleluia. É o que fala com a gente quando a gente está dormindo. Glória a Deus, Ele. Isso aqui agora é muito tremendo. Eu amo essa parte porque eu fiquei pensando: eu não sei nadar. Se eu estivesse lá. Agora esse momento é para quem na sua mente, tá? Quando você olha ao redor, você fala: não tenho nenhuma possibilidade. É para quem já perdeu todas as possibilidades. O Deus das impossibilidades, aleluia, Ele vai atuar. Quem está entendendo nisso? Aleluia, o Deus do improvável, Ele vai entrar em ação. Quem não souber nadar, se agarre nas tábuas, aleluia, se agarre nos destroços. Quem está entendendo? Se agarre nos destroços, aleluia, faz essa tábua quebrada, faz ela de lancha, aleluia, figura nessa tábua, porque ela não vai deixar se afundar não. E aí eu gosto dessa parte, sabe por que eu aprendo? Eu aprendo que na maioria das vezes, oh meu Deus,
gente olha para uma coisa, olha para outra. A gente pensa, está quebrado, está velho, não tem valor. Que tábua quebrada, sobra resto de navio. Quem não souber nadar, aleluia, se apeguem nas sobras. Deixa eu liberar algo para a tua vida. Ai, Cláudia, não tem jeito não. Deus está dizendo, tem jeito sim, porque eu sempre dou um jeito. Quem está entendendo? Eu sempre dou um jeito. Eu sempre dou um jeito. Mas o jeito está, aleluia, o jeito é revelado quando é falado comigo. Aleluia, Deus está fazendo milagre na cadebre. Deus está curando na cadebre. Aleluia, Deus está salvando na cadebre, porque Deus já tem feito. Só que as pessoas ficam presas nas coisas ruins. Ele vai lá, meu Deus, preocupado em liberar aquilo que é ruim, mas aquilo que é bom ninguém fala. Oh, meu Deus, por quê que você se atém em falar daquilo que é ruim, não fala daquilo que é bom, da porta que é aberta, do livramento que o teu filho está recebendo todo dia, da tua família que está viva, de todo dia a carne na mesa, o pão na mesa, todo dia não falta. Isso é milagre, mas é porque acostumamos com pão, com a coca, né? Graças a Deus eu não bebo dessas coisas, não faço uso dessas coisas mais. Mas se eu pudesse fazer, eu teria, porque Deus tem cuidado. Sabe o que acontece? Deus vai dizer que quem estava precisando, tá? Paulo orou, porque tinha uma promessa. Paulo precisava chegar em Roma. Eu não sei qual é o seu destino. Eu estou falando de destino desde sábado, tá? E hoje nós viemos para a consagração. Eu abri a consagração falando de destino. A pregadora falou de destino. Você está entendendo? E eu preciso fazer você entender. Se você perseverar, Deus vai te fazer chegar ao seu destino. Quem está entendendo isso? Salmo 107. Clamei ao Senhor no meio das minhas tribulações, e Ele arrebentou as cadeias que estavam me prendendo. Deixa eu te fazer entender, nada vai te prender. Sabe o que aconteceu com esses homens aqui? Tudo que eles precisavam. Quantos estão precisando de uma resposta de Deus aqui? Seja em qualquer área, tá? E cada um precisa de uma situação. Eu estou dizendo para você nessa noite que tem provisão dentro da área de cada um aqui. Levanta a tua mão para receber. Tem provisão, tem provisão, tem provisão, tem provisão, tem provisão, tem provisão, Cláudia. A minha provisão é emocional, a minha é financeira, a minha é física, a minha é familiar. Tem providência para você, tem provisão. Sabe por quê? Porque você vai chegar, aleluia, o barco, apareceu outro barco e a viagem não foi anulada. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e, muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.